Era uma vez um pensador. Certo dia, este se perguntou como identificar quem eram os melhores seres humanos da sociedade. Em outras palavras, a pergunta era: qual ser humano é melhor para se reproduzir e manter as melhores características para as próximas gerações? O tal pensador era Francis Galton. Ele foi o responsável pelo termo eugenia, que vem do grego e significa bem-nascido. A seleção se baseava em características como a cor da pele, atributos físicos e aptidões intelectuais. Resumindo, a eugenia é definida como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Esse conceito ainda pode ser subdividido em dois tipos: eugenia negativa e a eugenia positiva. A eugenia negativa tinha como objetivo impedir que as pessoas consideradas limitadas pudessem se reproduzir. Mas o que seriam limitadas? Por exemplo, eram aquelas que tinham problemas mentais, doenças hereditárias, doenças contagiosas ou etc. Ou ainda pessoas de diferentes etnias, como judeus e negros. Por mais óbvio que seja, é importante ressaltar que a esterilização forçada é um ato de ataque à dignidade da pessoa e vai contra os preceitos dos direitos humanos. Já a eugenia positiva consistiria no conceito de incentivar pessoas consideradas superiores e saudáveis a se reproduzirem para dar seguimento a uma espécie humana com características ditas desejáveis. Essas características desejáveis eram, por exemplo, a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, sobriedade e inclusive alguns pontos curiosos como amor pelo mar e genes de guerreiros. O Brasil foi um dos primeiros países da América do Sul a criar um movimento eugenista organizado. Em 1918, a corrente se consolidou com a fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo. Essas teorias tinham o intuito de embranquecer a população. Em 1820, ocorreram as primeiras regras restringindo o tráfico de escravos. Então, o Brasil incentivou em massa as imigrações portuguesas, alemãs, italianas e japonesas. Entre 1853 e 1870, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, passou por uma reforma. O centro do Rio era tomado por casarões antigos do período colonial e abrigavam muitas famílias de condição humilde. Só que, para os reformadores, a capital do país precisava se modernizar e não poderia ter o seu centro tomado por essas pessoas indesejáveis. Motivados então pela teoria eugênica, as autoridades do Rio de Janeiro expulsaram os moradores dos cortiços do centro e demoliram os casarões. No mundo afora, o exemplo foi a eugenia nazista, que é considerada uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Os nazistas alegavam que certas características, como cor da pele, altura, peso e até traços faciais, eram hereditárias e por isso podiam ser aprimoradas ou até mesmo eliminadas pela seleção cuidadosa dos indivíduos para a reprodução. Eles alegavam que a raça alemã deveria ser preservada e fortalecida, evitando uma contaminação pelos chamados inferiores ou impuros. O governo nazista promoveu políticas eugênicas para alcançar a pureza racial, incluindo até a esterilização forçada de indivíduos considerados indesejáveis. Um exemplo dessas pessoas eram os homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência física ou mental, negros e outros grupos que eles consideravam inferiores. O nazismo promoveu programas de extermínio em massa, como o Holocausto, que resultou na morte de mais de 6 milhões de judeus e outros grupos étnicos. Os campos de concentração e extermínio foram o ponto culminante da política eugênica do governo nazista. São atribuídos ao eugenismo muitos dos problemas sociais que se aparecem de geração em geração, como o racismo, o antissemitismo, a homofobia, o capacitismo, entre outros. Inclusive, parte dos ideais de beleza, que é como se fossem os padrões de beleza, surgiram dele. O eugenismo também é a base para teorias discriminatórias, ligadas à etnia, à constituição física, à classe social e à orientação sexual.